Que a Rainha Vitória teve um longo reinado, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que o filho dela, o rei Edward VII, teve um reinado memorável. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História e Tu. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história do rei Edward VII, um príncipe raparigueiro que se tornou um rei memorável. Mas antes de contar essa história eu vou te fazer uma pergunta. Você já pensou em se tornar um membro do canal? Só quem é membro do canal recebe vídeos exclusivos semanalmente. E se tornando membro hoje, já tem uma porrada de vídeos aí para você maratonar. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. A história da realeza britânica está repleta de personagens peculiares. Alguns são bem populares, outros nem tanto. O rei Edward VII entra na história da realeza britânica como uma das figuras únicas na história. Quando jovem, ele desenvolveu uma reputação escandalosa. Era envolvido em jogos de azar, bebida, mulheres casadas, em resumo, era um raparigueiro de primeira. No entanto, o reinado de Edward VII é visto com bons olhos pelos historiadores e pelos entusiastas da história. Apesar de curta, a era eduardiana se mostrou modelo de como seria a postura de uma monarquia constitucional, e desde então estabeleceu o papel da monarquia britânica no século XX. Mas, para sabermos um pouco mais da história do rei Edward VII, a gente tem que voltar aqui um pouquinho na história. Senta que lá vem a história. Edward VII nasceu em 9 de novembro de 1841, foi rei do Reino Unido e da Irlanda, dos domínios britânicos e imperador da Índia de 22 de janeiro de 1901 até a sua morte em 1910. A Rainha Vitória teve 9 filhos entre 1840 e 1857. Seu primeiro filho foi uma menina, que acabou recebendo o nome da rainha. Para diferenciar da Rainha Vitória, a menina era chamada de Vicky por amigos e familiares. O segundo filho de Vitória nasceu um ano depois. Como filho mais velho, Edward, cujo nome completo era Albert Edward, estava destinado a herdar o trono quando sua mãe morresse. Após o nascimento de Edward, Vitória esperava que ele fosse ser como seu pai, mas este não foi o caso. Embora o príncipe Albert fosse um homem disciplinado e inteligente, o jovem Edward não gostava de educação, queria nem saber de escola e disciplina. Apesar de ter um cronograma rígido, seus pais lutaram para deixá-lo na linha reta. Parte do problema era o contraste entre Edward e sua irmã mais velha. Aos 3 anos, Vicky era fluente em inglês e francês e logo aprendeu a ler em latim. Por outro lado, Edward, que era apenas um ano mais novo que sua talentosa irmã, parecia atrasado em tudo em relação à irmã. O jovem príncipe também era propenso a ataques de raiva e acessos de fúria. Às vezes, ele simplesmente se recusava a fazer as tarefas, preferindo virar livros de cabeça para baixo ou sentar-se debaixo da mesa. Quando Edward deixou a creche, seu pai assumiu o controle de sua educação. Além de elaborar um plano de estudos e um cronograma para seu filho, Albert providenciou a ida de um professor particular ao Palácio de Buckingham. Mas Edward não aceitou esse novo sistema. Ele era rude, desobediente, rebelde e muitas vezes perdia a paciência. Felizmente, Edward gostava de alguns aspectos da vida real. Fora dos estudos, ele desenvolveu interesse pelo papel da figura pública da monarquia. Em agosto de 1835, junto à mãe e o pai, eles fizeram uma visita ao imperador Napoleão III em Paris. O príncipe Edward adorou o Palácio de Versalhes e se comportou muito bem durante essa viagem. Paralelamente aos estudos, ele passou os 3 anos seguintes se deslocando entre a Inglaterra, a Escócia e outros lugares no exterior, e participava de atividades como pesca, tiro, dança e perseguição de veados. O amor de Edward por viagens e passeios permaneceu o mesmo ao longo de sua vida. O dever dinástico era uma prioridade para o príncipe Albert. Depois de arranjar o casamento de Vitória, a princesa real, com a corte prussiana, Albert voltou sua atenção para Edward e Alice. Em 1860, Albert arranjou um casamento entre Edward e a princesa Alexandra da Dinamarca. Sempre atento à imagem pública da família real, o noivado foi retratado como um casamento por amor. O público vitoriano, numa era de retidão piedosa, exigia um casamento puro, em que o herdeiro do trono parecesse virtuoso e casto. No entanto, Edward estava longe de ser casto. Ele era um homem que dedicava sua vida ao prazer. Muitas vezes, ele fazia com que outras pessoas organizassem encontros para ele.
Edward iniciou seu ensino superior na Universidade de Edimburgo, antes de se mudar para Oxford. Após uma viagem ao Canadá, ele se mudou novamente e começou a estudar em Cambridge em janeiro de 1861. Edward não era o aluno mais comportado e empenhado. Ele passava grande parte do tempo fumando, jogando ou caçando. No verão daquele ano, ele acabou indo para a Irlanda cumprir funções militares, só que ele acabou se envolvendo num escândalo daqueles. O escândalo envolvia o quê? Adivinha aí? Um rabo de saia. A atriz Nellie Clifford. Simplesmente, o príncipe Edward contrabandeou a mulher para sua barraca enquanto estava em missão. Quando a rainha Vitória e o príncipe Albert ficaram sabendo disso, menino, não deu certo não. O príncipe Albert saiu desembestado para corrigir o filho. Ele queria porque queria ter explicações do porquê o príncipe está se comportando daquela maneira. Mas durante essa viagem, o príncipe Albert ficou exposto a um clima muito frio e ficou adoentado. Sua condição de saúde só foi piorando com o passar dos dias, enquanto os médicos falavam que ele ia melhorar. Ele olhava para a rainha Vitória e falava: não, tá de boa, deixa ele descansando aí, que do nada ele vai melhorar. No entanto, as suposições dos médicos estavam muito erradas. O príncipe Albert acabou morrendo em 14 de agosto de 1861. E isso causou uma sombra negra sobre a família real britânica. A rainha Vitória considerou o culpado pela morte do marido ninguém mais, ninguém menos que o próprio filho. A dor da rainha Vitória foi extrema. Isso marcou o resto de sua vida. Ela culpou o filho tolo pela morte do pai. Durante anos, ela mal conseguia tolerar estar na mesma sala que ele. Tão grande foi a decepção de Vitória com o filho mais velho que, após a morte de Albert, ela excluiu Edward de todos os deveres sociais, exceto os mais comuns e insignificantes. Embora ela insistisse que Edward sempre recebesse o maior respeito por sua posição como seu herdeiro, ela nunca compartilhou com ele os meandros da administração do reino. E se você acha que ele parou com a vida de raparigagem após a morte do pai, você está muito enganado. O caso de Edward com Nellie Clifford foi o primeiro de muitos escândalos. Seu casamento com Alexandra da Dinamarca, em 1863, não fez nada para inibir sua libido. Além de dormir com várias atrizes, ele também teve relações com membros da aristocracia, como Lady Warwick e Lady Mordaunt. A sua relação com esta última foi particularmente escandalosa. Lady Harriet Mordaunt era esposa de Sir Charles Mordaunt, que já havia sido membro do parlamento pelo Partido Conservador. Edward apareceu como testemunha durante o caso de divórcio. Foi um caso bem embaraçoso. Edward estava sob juramento, mas mentiu sobre seu relacionamento com Lady Harriet. Após o processo judicial, Edward era frequentemente vaiado quando saía em público. O príncipe se viu novamente no tribunal em 1890. Enquanto estava hospedado em uma casa de campo em Yorkshire, o príncipe jogou baccarat, que era um jogo de cartas ilegal. Sir William Gordon foi acusado de trapacear durante o jogo, gerando mais um escândalo que envolvia o príncipe. Por incrível que pareça, a vida de Edward não foi apenas de escândalos. O príncipe preencheu o espaço deixado pelo pai, viajando pelos 4 cantos do reino, desempenhando o papel de excelência de figura pública da família real britânica. Ele viajou por todo o país, visitando escolas, abrindo exposições, comendo em banquetes, inaugurando estátuas e entregando prêmios. Viagens ao continente, reuniões em casas de campo e caça eram abundantes entre seus deveres reais. Embora algumas viagens ao estrangeiro tenham fortalecido os laços com líderes estrangeiros, outras foram atividades prazerosas. Na verdade, o seu amor pelo luxo francês, que floresceu durante a sua visita à França quando adolescente, permaneceu firmemente no lugar. Edward retornou à França pela primeira vez em 1864 e, com o passar dos anos, tornou-se um queridinho da sociedade parisiense. Juntamente com seus hábitos de jogo, Edward teve casos com aristocratas, atrizes e dançarinas. Ele também gostava de visitar bordéis, sendo seu favorito La Chabanais. Edward tinha seu próprio quarto nesse famoso bordel parisiense, e lá tinha uma banheira de cobre decorada meio cisne e meio mulher. Edward era conhecido por gostar de tomar banho nessa banheira, e ele não enchia de água não, ele enchia era de champanhe só para ostentar. E ele também não tomava banho sozinho não, ele pegava várias mulheres da vida e colocava lá para tomar banho, se refrescar, fazer tudo isso aí que vocês estão imaginando. Pode falar tudo dele, menos que o cara não era criativo e raparigueiro. Além da banheira de cisne, Edward tinha uma peça de mobiliário bem famosa, a cadeira do amor.
Essa cadeira foi encomendada diretamente pelo rei, e ela servia para acomodar o peso do rei, que era um varapau de quase 1,90 m e bem pesado, porque ele era meio fortinho, para não dizer gordo. E também ele queria a cadeira específica para fazer uma coisa bem peculiar, que era dar prazer a duas mulheres ao mesmo tempo. Então essa cadeira aí ele dava prazer a duas mulheres ao mesmo tempo e ele não fazia muito esforço. Ele colocava meio que uma mulher em cima e uma embaixo e fazia lá aquele movimento lá que vocês devem saber, né? Olhando assim a cadeira é meio difícil ver o movimento, mas dá para ver que ela tem 2 andares. Meio que uma mulher ficava aqui, outra aqui, e ele aparecia ou por aqui e tititi. Deu para entender. A cadeira foi projetada com 2 assentos de brocado e 2 conjuntos de estribos de bronze, e a configuração era confusa para dizer o mínimo. Além disso, existem outras 2 cópias e uma está exposta em um museu de Praga, na República Tcheca. Só acho muita coincidência uma cadeira que servia para fazer tchaca-tchaca na buchaca estar na Tcheca. Mas enfim, quem sou eu para estar julgando? A Rainha Vitória finalmente morreu em 22 de janeiro de 1901, marcando o fim da Era Vitoriana e o início da Era Eduardiana. O rei Edward VII era muito diferente de sua mãe. Suas aparições públicas e exibições majestosas foram uma mudança bem-vinda em relação aos tons tristes que definiram os anos finais da Rainha Vitória. No meio dos preparativos para a próxima coroação, Edward e sua esposa Alexandra organizaram um evento magnífico no Palácio de Buckingham. Mais animado e colorido do que os acontecimentos do reinado de Vitória, o salão de baile do palácio era um espetáculo para ser visto, inclusive rivalizando com as cenas de Versalhes durante os dias de Napoleão III. Tendo adquirido muita experiência nos seus dias como príncipe, Edward recebeu elogios pelas suas viagens bem-sucedidas ao estrangeiro, visitando líderes na Itália, Espanha e Alemanha, o que ajudou a melhorar as relações anglo-europeias. Ele também fez outra viagem à França em 1904, passando um tempo com o presidente Émile Loubet. A forte relação entre esses 2 homens foi o prelúdio para a assinatura da Entente Cordiale entre a Inglaterra e a França. Isso aumentou a popularidade de Edward e lhe rendeu um novo apelido, Edward, o Pacificador. O rei não interrompeu suas visitas ao exterior, mesmo nos últimos anos de sua vida. Em junho de 1907, o rei ajudou a concretizar um acordo triplo entre a Grã-Bretanha, a França e a Espanha, com cada país protegendo seus interesses mútuos no Mediterrâneo e no Atlântico. Após o sucesso da Entente Anglo-Russa, Edward tornou-se o primeiro monarca britânico a visitar o Império Russo. Em 1908, ele visitou o czar Nicolau II e passou um tempo no iate imperial russo conhecido como Standard. Dado que Nicolau era casado com a sobrinha de Edward, o evento também foi uma reunião de família. Aliás, Nicolau também era sobrinho de Alexandra da Dinamarca, a esposa de Edward VII. E também, Edward era parente de muitos membros da realeza europeia, o que lhe valeu ainda outro apelido, o Tio da Europa. Depois de anos fumando charuto e bebendo álcool, a saúde de Edward não estava boa. Houve problemas desde o início do seu reinado, com o rei tendo que remarcar a coroação após desenvolver peritonite. Embora tenha conseguido se recuperar, parecia improvável que vivesse tanto quanto a Rainha Vitória, que morreu aos 81 anos. Os últimos dias do rei ocorreram durante uma crise constitucional em Westminster, envolvendo a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Depois de desmaiar durante uma visita ao sul da França, Edward retornou ao Palácio de Buckingham, lutando contra a bronquite, e nos dias seguintes, sua saúde só foi por ladeira abaixo. Após uma série de ataques cardíacos, o rei Edward VII morreu em 6 de maio de 1910. Seu filho, o rei George V, avô da rainha Elizabeth II, tornou-se imediatamente o novo monarca. Depois de um velório privado no Palácio de Buckingham, o corpo foi transferido para Westminster Hall para um velório público. O funeral ocorreu no dia 20 de maio. Soberanos de toda a Europa participaram do evento, e o povo de Londres alinhou-se nas ruas da cidade prestando homenagem ao seu falecido rei. Se a gente for comparar o reinado de Edward com sua mãe, é infinitamente incomparável, já que sua mãe teve 64 anos de reinado. Porém, mesmo com pouco tempo, Edward deixou um legado memorável. Para falar a verdade, ele era um monarca bem popular, apesar dos vícios, escândalos e raparigagens. Ele acabou conquistando afeto no seu país e no exterior. Edward pode ter agido contra a vontade de seus pais, mas no final, ele acabou dando a sua cara para a monarquia britânica.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu tô querendo dar prosseguimento aos monarcas da família real britânica até a Rainha Elizabeth II, então eu quero saber se vocês querem que continue essa série. Também quero falar sobre a Alexandra da Dinamarca, a esposa do Edward VII. Também quero falar sobre a principal amante de Edward VII, Alice Keppel, que é uma antecedente da Camilla Park Bowles, a atual Rainha da Inglaterra, esposa do rei Charles III. Então se você quer vídeo desse pessoal, comenta aqui que eu posso fazer e lançar aí o mais rápido possível. E claro, se você não curtiu esse vídeo, curta, se você não é inscrito, se inscreva, e se você não é membro, considere se tornar um membro do canal para receber vídeos exclusivos. Dito isso, falou!